Oi pessoal, vamos aí para a nossa aula de número 4, falando um pouco sobre clima e vegetação. Aí você pode pensar, Aline, mas a gente já conversou sobre clima, mais ou menos. A gente conversou sobre dinâmica climática, ou seja, como as coisas acontecem, os elementos e os fatores que formam e influenciam o clima, beleza? Agora a gente vai conversar daquela diferença de tempo e clima, várias coisas de dinâmica climática. Agora a gente vai conversar sobre as características dos climas e a sua relação com a vegetação. Como assim, Aline? Olha só, quando eu tenho um clima, por exemplo, um clima próximo de Equador, né, da linha do Equador aqui, ó. Você já viu na aula passada que aqui eu tenho uma incidência solar muito grande, então eu tenho uma evapotranspiração muito grande. Isso vai causar um regime de chuvas nessa região, né? Lembra aquele negócio de marcar compromisso antes ou depois da chuva? Tudo bem? Como que isso vai interferir na vegetação? Bom, muito, porque eu vou ter uma vegetação densa, tudo bem? Latifoliada, com folhas longas. O contrário também acontece, o clima influencia na vegetação, é verdade, para formar essa vegetação. Mas a vegetação influencia no clima. Porque eu tenho uma vegetação densa dessa, ela vai contribuir para a evapotranspiração. Mas não só, tudo bem? Quando eu tenho uma vegetação, ela vai, através dos núcleos biogênicos, como o pólen, ele vai acabar catalisando a condensação da água. Então a condensação da água já está acontecendo, mas como eu tenho o pólen, por exemplo, ele vai tornar isso mais rápido. Então a vegetação também influencia no clima, beleza? Então como a gente tem esse sistema, a gente tem que fazer esse tipo de aula usando tanto o clima, eu vou falar um clima e uma ou duas vegetações, formações vegetais associadas. A primeira parte eu vou falar de um geral, estou olhando o mundo como um todo, tudo bem? E a segunda parte eu vou focar no Brasil, porque é uma coisa que aparece bastante no vestibular. Saber identificar onde está, qual tipo de vegetação que é. Então, uma parte geral e depois focada no Brasil. A gente começa falando do clima equatorial. Como você já sabe, equatorial tem a ver com a linha do Equador. E a gente já viu na aula passada que uma região de grande incidência solar, né, ela passa os equinócios, o Sol está pegando de forma perpendicular aqui nos solstícios, ela vai ter uma inclinação bastante baixa, então eu tenho uma inclinação muito grande. Isso vai gerar muita chuva de convecção. Que tipo de chuva é essa? Aquela chuva que eu tenho o sol o dia inteiro, aquele calorzão, tudo bem? E no final do dia eu tenho a chuva, eu tenho uma grande evapotranspiração e no final do dia a chuva. Isso é uma chuva típica, não é só essa que vai acontecer nessa região, mas é uma chuva típica dessa região. Essa grande umidade vai levar a uma baixa amplitude térmica. Como assim, Aline? Na aula passada eu expliquei para vocês que a água ela ganha e perde calor de forma bem devagar, tudo bem? Ela é aí um regulador térmico. Se eu tenho muita água, eu vou ter amplitude térmica diminuída, tanto no período de um dia, de um mês, do ano inteiro. O que é amplitude térmica mesmo, Aline? A diferença entre a máxima e a mínima, tudo bem? Esse tipo de gráfico, climograma, vai aparecer sempre na sua prova. Então aqui, ó, muita chuva, uma temperatura elevada o ano todo. Essas condições vão ser ideais para a formação de uma floresta equatorial, que é densa, bem fechada, hidrófila, ou seja, com muita água, estratificada, de vários tamanhos, eu tenho árvores grandes, árvores médias, tudo bem? Latifoliada, folhas muito longas, inclusive na floresta amazônica, essas árvores, essas folhas longas, permitem que a chuva seja armazenada nessa folha, e aí eu tenho uma evapotranspiração a partir dela, o que facilita bastante o sistema. Perenes, folhas que duram o ano inteiro, não caem no outono, né? Elas duram o ano inteiro. Agora, alguns exemplos para vocês. A gente tem isso, claro, seguindo a linha do Equador. A floresta amazônica, uma parte aqui da região do Congo, onde a gente tem uma bacia também hidrográfica muito grande, como a Amazônia. E aqui, nessa região da Ásia, a gente tem na Indonésia e na Malásia também esse tipo de formação vegetal. Tudo bem? Então, clima equatorial, floresta equatorial. Já o clima tropical, a gente vai ter, olha só, uma diferença, uma alternância entre duas estações. Eu vou ter um inverno seco e um verão úmido. Tropical, sim, perto dos trópicos. Tudo bem? Clima perto dos trópicos. Essa alternância está mostrada aqui nos climogramas. Aí você fala, por que um climograma, nos meses de junho, eu tenho essa formação com menos chuva e aqui no outro o contrário? Veja, porque são de
regiões diferentes, de hemisférios diferentes. O primeiro é de Goiânia, o segundo é de uma região na Índia. Então, olha só, como eu estou em hemisférios diferentes, tudo bem? Eu tenho essa alternância, essa diferença aqui e aqui. Bom, além disso, a temperatura vai ser elevada o ano todo. Eu não posso esquecer que eu tenho um fenômeno que acontece aqui na região da Índia, aqui na região mais asiática, que é o fenômeno de monções. Né? Esse fenômeno vai dizer pra gente que no inverno, você sabe, a gente tem que lembrar um conceito aqui. O vento sempre vai de alta para baixa pressão. Tudo bem? Então esse é o primeiro conceito associado. O segundo conceito é esse da água demorar mais tempo para esquentar ou esfriar, né? Ela ser um regulador térmico. Esses dois conceitos são importantes. No inverno, o continente vai ficar frio mais rapidamente do que o Oceano Índico, beleza? Então, o continente vai ser de uma alta pressão, fria, né? Com relação ao oceano, baixa pressão. Se o vento vai sempre de alta para baixa pressão, eu tenho esse movimento, beleza? Isso no inverno. Isso se chama dinâmica de monções. Agora, no verão, o que eu vou ter? O contrário, né? Eu vou ter o continente aquecendo muito rapidamente, ou mais rápido do que o Oceano Índico, formando uma zona de baixa pressão, tudo bem? E aqui no oceano uma alta pressão. E aí eu tenho uma alternância aqui, vai de alta para baixa. Se esse vento é formado no Oceano Índico, é um vento úmido, claro, vai levar chuvas torrenciais, influenciando também a vegetação e a plantação, por exemplo, de arroz, que é um produto típico dessa região. Beleza? Bom, o clima tropical, além dessa explicaçãozinha sobre monções, ele vai nos levar a dois tipos principais de vegetação. As savanas, tudo bem? Savanas, você conhece a savana africana, tudo bem? As savanas, que no Brasil correspondem ao cerrado, beleza? E que tem como características as raízes profundas, porque eu tenho um solo ácido e eu vou precisar buscar o meu nutriente lá embaixo. Então eu vou precisar ter raiz profunda. Ao passo que eu também vou ter, para perder menos nutriente, folhas grossas e troncos retorcidos. Tudo bem? Essa é uma característica da savana e, consequentemente, do cerrado, presente aí nessas duas, sobretudo nessas duas regiões. Eu tenho também, característico do clima tropical, uma outra vegetação parecida, depois eu vou falar mais do cerrado, tudo bem? Mas é uma outra vegetação que é um pouco diferente dessa de savana, que é a Mata Atlântica, tudo bem? Ou as florestas tropicais, o maior exemplo pra gente é a Mata Atlântica. Essa floresta também vai ser densa, vai ser muito úmida, mas ela vai ser muito heterogênea. Eu tenho uma diferença, uma vasta quantidade de espécies de plantas, tudo bem? Ela vai ser muito estratificada, lembra aquela diferença de tamanho, e também latifoliada. Tem que saber aqui, uma coisa que tem que saber, que a Mata Atlântica, aqui no Brasil, que tem, sobretudo o litoral, adentrando aqui o estado de São Paulo, o estado do Paraná, ela já está muito devastada, ela é considerada um hotspot. O que é isso, Aline? É um produto novo de assar no forno? Não, não é. Um hotspot é uma região que está muito ameaçada de extinção, uma região que tem um poder de biodiversidade muito grande e está muito ameaçada, e a Mata Atlântica é um desses. O Cerrado no Brasil é outro, tudo bem? Então essas formações vegetais a partir do clima tropical são formações que correm perigo, tudo bem? Pessoal, continuando, olha só. No clima temperado, o que a gente tem? A gente tem 4 estações bem definidas, diferente do tropical que eu tenho 2 estações bem definidas, né? O inverno e o verão. Aqui no 4 estações bem definidas eu vou ter o inverno, verão, primavera, o outono, tudo bem? Esse é o tipo de vegetação, ou o tipo de clima, na verdade, que a Sandy escreveu a música dela, né? O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal, né? Porque não foi no Brasil que aquela menina escreveu aquilo, escreveu em Nova York, com certeza. Porque lá, nesse tipo de vegetação, nesse tipo de clima, eu vou ter vegetações que eu tenho plantas deciduas, ou seja, que perdem a folhagem, geralmente aí no outono. Bom, nós temos no clima temperado 2 tipos de clima. O clima temperado continental e o oceânico. E aí você já pegou qual que é a diferença entre eles. É a amplitude térmica. Aqui em Berlim eu tenho o continental, tudo bem? Então eu vou ter uma amplitude térmica maior. Já em Londres eu tenho o oceânico. A presença da água faz com que eu tenha uma menor amplitude térmica por conta da água ser um regulador. E isso você já sabe, tem que mandar bem
na prova com relação a isso. O clima temperado eu vou ter duas vegetações associadas, as florestas temperadas, que são essas que eu já estava falando para vocês, deciduas, ou seja, perdem a folha no outono. Tem como exemplo, né, o carvalho, nogueira, então você pensou num sobrenome, ou tem um sobrenome na prova, com certeza é uma floresta temperada. E tem um grande aproveitamento da madeira, né, na produção aí até mesmo de móveis. Então é um tipo de vegetação que ele vai sendo devastado e replantado com grande frequência. Outro tipo de vegetação presente no clima temperado são as estepes ou pradarias, ou ainda a gente vai chamar no Brasil de campos, tudo bem? Que são um tipo de formação, de fato de campos, né? Aquela vegetação muito aproveitada para a plantação de gado, eu ia falar, para os gados, tudo bem? Eu tenho ali no Pampa argentino, por exemplo, uma produção grande, o centro-oeste do Canadá, na Hungria, na Austrália e aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, uma vegetação bastante baixa, tudo bem? Tem aí só gramíneas. Já um outro tipo de clima que eu vou falar para vocês é o Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um clima muito legal de se estudar porque ele não está presente só na região do Mediterrâneo, tudo bem? Já caiu numa questão da Unesp, mostrando pintadinho a região do Mediterrâneo, aqui a região da Califórnia, um pedacinho, a parte da África do Sul, tudo bem? E um pedacinho da Austrália. E perguntava qual tipo de clima e de vegetação nessa região. Olha que interessante. Essas regiões, elas são regiões próximas a desertos, tudo bem? Então, próximo a deserto, então aqui ó, na região mediterrânea, eu estou próximo do Saara, beleza? Na região aqui da Califórnia tem um deserto aqui também. Aqui na Austrália eu tenho um cortando. Aqui eu tenho um outro, tudo bem? O Botswana, tudo bem? Então eu tenho vários desertos e no canto dos desertos eu vou ter a formação do clima e da vegetação mediterrâneos. Por que isso? A vegetação mediterrânea, ela tem verão quente e seco. Aí você fala, nossa, é contrário do que a gente aprendeu lá no tropical, por exemplo. Porque quando eu tenho o verão, há uma expansão das massas secas do deserto. Então, como são vegetações próximas a desertos, há uma expansão dessa massa seca do deserto, tudo bem? E aí o clima no verão é seco. Já no inverno, tudo bem? Eu tenho inverno brando e úmido. Brando porque eu vou ter a presença da água, tudo bem? E bastante úmido porque eu tenho um recuo dessas massas quentes secas do deserto. Então, nesse recuo, há a possibilidade da formação dessa vegetação nessas regiões. A vegetação mediterrânea vai cair sempre no vestibular falando ou de oliveira, cipreste, né, esse tipo de coisa que tem muito, passa todo mês no Globo Repórter, ou falando de maquis, que são arbustos altos, arbusto alto, né, árvore alta, tem arbusto alto, e os garrigues, que são bem baixos, tudo bem? Então esse é o clima mediterrâneo e a vegetação mediterrânea que vão aparecer na prova, geralmente numa identificação e também com essa sacadinha do verão quente e seco, inverno brando e úmido. E aí é muito legal que você coloque a justificativa para isso, a expansão e o recuo das massas desérticas. Tudo bem? Um outro clima aqui é justamente o clima desértico. O clima desértico, claro, eu vou ter uma escassez de água e eu vou ter ali uma pluviosidade de menos de 250 milímetros no ano, isso é super pouquinho. Tem deserto que eu nem chego a isso. E eu vou ter um calor muito grande, mas um frio muito grande também. Porque se a água é regulador térmico, quando eu não tenho a presença da água, eu vou ter um calorão durante o dia, tudo bem? E durante a noite, um frio grande, porque eu não tenho a água próxima regulando a temperatura. Beleza? Então eu vou ter uma amplitude térmica grande mostrada dia a dia, né? Não um período grande. Os desertos, eles podem ser classificados em quentes ou frios. Os quentes estão próximos aos trópicos, tudo bem? E os frios estão em latitudes mais elevadas, como é o caso da Patagônia e do deserto de Gobi aqui na China e na Mongólia, ok? Eu tenho um negócio legalzinho aqui sobre desertos que eu acho que é sempre interessante você pensar, porque isso cai com uma certa frequência no vestibular, da Unesp já caiu, na FUVEST já caiu, que são os desertos próximos ao litoral.
Os desertos próximos ao litoral, você tem que pensar uma coisa. Eu vou ter a formação de deserto quando eu tenho uma situação de massas secas, né? Então aqui, próximos aos trópicos, eu já tenho isso. Você lembra da aula passada de dinâmica climática. Mas também as correntes frias vão gerar, as correntes marítimas frias vão gerar desertos. Por quê? Porque aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma corrente fria. Então, olha só, que eu tenho uma corrente fria. Essa corrente fria vai fazer com que eu tenha uma evapotranspiração menor já, tudo bem? E a condensação vai acontecer no oceano. Vai chover no oceano. Então, no continente, eu vou ter uma parte seca. Nessa parte seca, eu tenho a formação de deserto, como o deserto do Atacama. Tudo bem? Então, isso aqui é uma coisa que você precisa prestar bastante atenção. Onde eu tenho correntes frias, eu posso formar desertos. E a vegetação, como vocês sabem, se falta água, ela vai ser uma vegetação adaptada, uma vegetação que guarda a água, né? Primeiro que ela vai ser rasteira, pode ser espinhosa, e ela vai ser considerada xerófita porque ela vai guardar água durante muito tempo. Então, se você abre um cacto, tem bastante água lá dentro. Não aconselho, né? Se você não souber abrir um cacto, abrir um cacto. Mas, por hora, é isso, já algumas outras vegetações. Pessoal, outros climas e outras vegetações. O clima frio, que eu não preciso dizer, né, que é frio. Bom, que eu tenho aqui, ó, temperaturas abaixo de zero. Onde eu vou ter esse tipo de clima? Em altas latitudes. Lembrando aqui que latitude eu tenho Equador zero, tudo bem? E aí eu vou aumentando conforme eu vou afastando do Equador, tudo bem? Então, em altas latitudes eu vou ter o clima frio. Precipitações só acontecem no verão, beleza? E aí eu tenho como exemplo o Canadá, o extremo norte da Europa, tudo bem? A região da Sibéria, aqui na Rússia. Nesse tipo de região eu vou ter esse clima frio. Como consequência, a floresta ela vai trazer algumas características. São plantas de grande porte, entretanto, são plantas espaçadas entre elas e homogêneas, beleza? Então, sabe aquela floresta que você olha assim, você vê, eu tô vendo um monte de pinheiro. É esse tipo de floresta, é a floresta daquele filme da menina e do vampiro. É isso aqui, tudo bem? Que ela voa é floresta boreal. Então tá lá assistindo o filme e já estudou. E é muito explorada para celulose, para retirada da celulose e a fabricação de papel. Isso acontece muito no Canadá, mas aconteceu muito aqui no Brasil também, na região do Paraná, de Santa Catarina. Beleza? A exploração desse tipo de vegetação para a produção de celulose. Então, esse é o clima frio e a sua vegetação correspondente à floresta boreal. Agora, a gente tem um mais frio do que o clima frio, né? Que é o clima polar. Ele vai acontecer no extremo norte e no extremo sul do nosso planeta. Ele tem, claro, temperaturas muito baixas, uma vegetação, geralmente, uma inexistência de vegetação em alguns pontos, porque eu vou ter gelo o ano inteiro, tudo bem? Então, quando eu tenho gelo o ano inteiro, não tem como ter vegetação. Agora, quando eu tenho trechos de degelo, nesse trecho de degelo, eu vou ter aí a tundra, a formação da tundra, que é uma vegetação de pequeno porte que vai aparecer aí musgos e líquens, tudo bem? Esse é o clima polar de extremo norte e sul, quase um clima aí inabitável, tudo bem? Agora, por último, eu tenho o clima de montanha e a vegetação de altitude. Porque se você se lembra, na aula passada, na aula número 3, nós conversamos que nós temos fatores, elementos do clima, né, da dinâmica climática. Nós podemos considerar algumas coisas como eu tenho a incidência solar maior nessa região e depois menor, conforme eu vou aumentando a minha latitude. Entretanto, um dos elementos influenciadores do clima é justamente a altitude. Então, quando eu tenho uma montanha, eu vou ter vários tipos de vegetação, porque eu tenho vários climas, tudo bem? Então aqui, bem lá em cima eu vou ter geleiras, depois eu posso ter campos alpinos, que são campos também bem baixinhos, depois eu posso ter as coníferas, tudo bem? Esse tipo de vegetação, em pinheiros, e por fim, a floresta temperada. Então, levando em consideração a altitude, eu vou ter uma multiplicidade de climas e de vegetações, beleza? Então, tudo que a gente viu até então nessa aula foi sobre climas olhando o macro, tudo bem?
olhando o mundo todo. E agora a gente vai passar por uma parte de focar no nosso país.